Boa noite! Mais uma live terapia aqui de toda semana começando. Muito bem-vindos! Quem tá chegando aqui, esperar aqui a plataforma convidar o pessoal para entrar. Liege, bem-vinda, boa noite. Neide, boa noite. Tudo bem com vocês? Terça-feira, dezembro, 12 de dezembro, hein, gente? Mais um ano chegando ao fim. Sejam bem-vindos quem tá chegando aqui pela primeira vez. Quem vai assistir depois ali no meu canal do YouTube, que é Vida Bem Feliz, ou quem vai assistir no meu feed do Instagram também. Eu vou esperar só mais um pouquinho enquanto a plataforma vai chamando o pessoal. Tudo bom, Liege? Obrigada pela companhia aqui. Enquanto isso, eu já vou me apresentar. Deixa eu só colocar aqui nos comentários o tema da nossa live. Vou fixar aqui o comentário. A nossa live terapia dessa semana sobre relações tóxicas e abusivas, como se blindar. Um tema bem sensível para a gente falar, mas importante também. Então, eu preparei um conteúdo para a gente bater um papo. Bom, quem está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou a Thaís, sou psicoterapeuta holística. Há mais de 10 anos que eu atuo na área da psicoterapia holística e há mais de 2 décadas, especificamente há 23 anos, atuo também na área da espiritualidade. Tenho uma longa caminhada aí nesse período e fico aqui em Porto Alegre, no sul do Brasil. Então hoje a gente vai bater um papo sobre as relações tóxicas e abusivas, como se blindar. Um tema assim que eu preparei o conteúdo com muito cuidado. Eu sei que é um tema muito importante para a gente falar, apesar de não ser um tema tão leve, mas é um tema importante. Então eu separei aqui um conteúdo que eu acredito que vai fazer muito sentido para quem está vivendo uma relação assim e às vezes não faz ideia como que pode fazer para sair dessa relação, para quem está com medo de encarar uma próxima relação porque já passou por isso e tem medo, para quem quer entender um pouco mais como que funciona a dinâmica e conseguir se blindar para não entrar numa relação assim ou se começar a se relacionar dessa forma, já identificar os padrões e conseguir sair fora. Então, gente, né, vamos começar a bater esse papo. Quem tá chegando aqui, pessoal, tudo bem com vocês? Obrigada pela companhia. Daiane, Marcos, Aliege, que eu já dei oi, Oswaldinho, muito obrigada pela companhia. Vamos lá. Bom, se alguém depois quiser comentar no chat se já passou por uma relação tóxica ou abusiva, se tá passando, como que é, se já conseguiu sair disso. Aliás, falou, tema interessante, um conteúdo atual, faz parte há anos da minha vida e me interessa muito blindar, pois com familiares é mais difícil que com uma pessoa estranha. É verdade, Liege, com certeza. Então, obrigada pela companhia, fica aqui que eu acho que o conteúdo que eu preparei vai te auxiliar. Oi, Elô, boa noite. Obrigada por estar aqui também. Bom, gente, as situações mal resolvidas da nossa infância, elas se repetem na nossa vida adulta, e especialmente nas nossas relações afetivas. Então, assim, nem sempre a gente teve uma infância muito traumática, né? Por exemplo, às vezes a gente pensa que só quem teve uma infância traumática, de muitos abusos ou alguma coisa muito surreal que vai passar por relações disfuncionais na vida adulta. Mas não, todos nós temos as nossas feridas da origem, as nossas feridas da nossa fase de criança, porque era a forma que nós entendíamos, era a capacidade cognitiva que a gente tinha lá naquele momento, e a gente então, todos nós sem exceção, trazemos algumas feridas para a vida adulta. No geral, nós temos 5 feridas que geralmente a gente fala na abordagem da psicologia, que é a ferida da humilhação, do abandono, da rejeição, da traição ou da injustiça.
E aí eu não vou entrar no detalhe de cada uma das feridas, mas, por exemplo, quando a gente pensa assim, mas eu tive uma infância ok, meus pais me adoravam, eu nunca tive problema com eles e tal, né? Porque eu não tô falando aqui de uma infância totalmente disfuncional, de um lar onde a gente sabe, por exemplo, que um dos dois poderia ser abusivo, ou que tinha problemas com vícios, com álcool, ou enfim, não tô falando disso, mas num lar teoricamente normal, como acredito que a maioria de nós veio, a gente passou também por essas feridas. Quer ver uma coisa? Por exemplo, vamos supor que eu sou o filho do meio e a minha mãe ou meu pai, enfim, deram mais atenção em determinado momento para um dos meus irmãos do que eu posso ter me sentido em algum momento, lá enquanto criança, naquele período, rejeitada, preterida, né? E aí eu posso trazer essa ferida para minha vida adulta, e quando eu falo essa ferida da origem, de uma forma inconsciente, a ferida da rejeição, por exemplo, né? Se, por exemplo, um dos meus cuidadores, ou vamos supor que os meus pais eram separados, né? E a minha mãe, eu vivia com a minha mãe, mas a minha mãe precisava trabalhar fora para dar conta. E ela não tinha muito tempo ali para mim porque ela precisava trabalhar. Eu, enquanto criança, lá na minha fase infantil, eu posso ter entendido isso e ter internalizado como uma espécie de abandono da minha mãe, né? Mesmo ela tendo que sair para trabalhar e passar todo aquele período fora, distante de mim, eu talvez tenha internalizado isso de uma forma inconsciente enquanto criança, que era a forma que eu conseguia lidar, como um abandono da minha mãe. E aí eu venho para minha vida adulta e vou fazer parte muitas vezes de relações afetivas onde eu me coloco nessa posição, às vezes, de ser abandonada pelo meu parceiro, né? Ou então, se eu tenho um outro tipo de apego, eu acabo abandonando antes. Então, pra gente ver como as questões das feridas, elas são muito mais profundas. Eu não vou me aprofundar hoje nisso, a gente até pode fazer uma live sobre isso, mas é pra gente só começar a entender que as nossas relações disfuncionais na vida adulta sempre têm origem como a gente internalizou os nossos afetos, os nossos apegos lá da infância, né? Como nós, enquanto crianças, entendemos. Então, muitas vezes, o nosso gostar da pessoa com que a gente está, porque às vezes quem não tem esse entendimento, às vezes olha de fora e pensa, né, ou julga, né, e agora tá super em alta esse evento que a gente presenciou agora com a Ana Hickman e com o marido dela. Então, às vezes as pessoas olham de fora e podem julgar, né, mas como que a pessoa tá ali naquele relacionamento há tanto tempo e não consegue entender que existem padrões por trás muito mais enraizados do que essa questão consciente pode vir, porque às vezes o nosso gostar de alguém é entendido no nosso interior como um gostar patológico, justamente por essas feridas da infância que eu acabei de citar, né? Porque nós nos colocamos em locais onde a gente se sente confortável. Então, se esse é um padrão que eu lá na infância presenciei e para mim é confortável, mesmo que seja um cenário negativo, eu venho para a vida adulta e geralmente eu repito esse padrão, porque é um padrão que eu já conheço. É um padrão que para mim é confortável. Nós tendemos a não ir para o desconhecido, a gente tende a ficar onde nós já estamos habituados, mesmo que esse padrão ou esse cenário seja negativo. Então, olha quanta coisa a mais a gente tem para aprofundar e que não é tão simples quanto parece, ou como quem vê de fora, ou como quem nunca experienciou uma relação tóxico-abusiva, às vezes julga olhando de fora, mas os padrões realmente são muito mais profundos, né? Então, por exemplo, quando a gente está numa relação assim tóxica ou abusiva, a gente pode passar por uma espécie de abuso que a gente chama de gaslighting. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. O gaslighting é um abuso psicológico de manipulação com informações distorcidas, onde o abusador deixa ali a vítima, né, a outra pessoa confusa. Então, muitas vezes a gente fica nesse processo que a gente chama de gaslighting, que a gente realmente fica confuso, quem tá vivendo ali, porque as informações são todas distorcidas. E muitas vezes a gente nem se dá conta. E isso sim é um padrão tóxico, um padrão abusivo, né? Um outro abuso é o tratamento de silêncio, né? O tão conhecido gelo, que às vezes a gente tá numa relação
onde o nosso parceiro, ou às vezes a gente também, né? Porque às vezes nós também temos padrões tóxicos e abusivos e não nos damos conta. Então, por exemplo, se eu estou vivendo numa relação onde o meu parceiro costuma, quando ele não gosta de alguma coisa, me dar um gelo, fazer aquele tratamento de silêncio, isso também é um padrão abusivo, é uma forma de abuso psicológico, né? Porque quando o meu parceiro, tô dando esse exemplo, quando o meu parceiro me dá um gelo, faz o tratamento de silêncio comigo, com que idade eu vou? Eu vou para aquela criança lá da minha infância que quando fazia algo errado, a mãe e o pai davam um gelo e ficava ali, né, sem falar. E aí a criança era punida. Então, olha só as dinâmicas que a gente se coloca, não é verdade? Quanta coisa a gente tem aí para pensar. Só que assim, quando a gente permanece numa relação tóxica e abusiva, nós adoecemos. Adoecemos muitas vezes mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente. E se a gente permanece numa relação tóxica, abusiva por muito tempo e a gente vai adoecendo nesse processo, a gente pode adoecer a tal ponto que a gente pode vir a morrer, sabia? E é verdade, por muitos motivos e que mais na frente a gente vai falar. Porque quando a gente está vivenciando esse padrão tóxico, abusivo, nós estamos sequestrados emocionalmente. Nós não estamos usando a nossa razão. Nós estamos realmente totalmente imersos nessa dinâmica relacional tóxica, doentia, que não é nada saudável. E aí a gente vai então adoecendo em todos os níveis, né? Mental, emocional, espiritual ou energético, incluindo o adoecimento físico, que pode nos levar até a morte, né? Então hoje, como adultos que somos, nós temos a obrigação de fazer o que precisa ser feito e sair dessa dinâmica relacional, se não é possível modificar essa dinâmica tóxica e abusiva. Hoje, como adultos, nós temos a obrigação de cuidar da gente e apostar na vida, né? Sair dessa dinâmica e apostar que a vida tem muito mais para nos dar, para que a gente possa ali realmente tomar posse do nosso amor próprio e sair dessa dinâmica, né? Eu sei que não é fácil. Eu separei aqui 11 sinais que estamos vivendo uma relação tóxica e abusiva. Então, vamos ver se alguém se identifica, se está vivendo isso ou se já passou por isso. Esses sinais são muito importantes para que a gente consiga identificar os padrões que a gente tem permitido experienciar na nossa vida. Primeiro sinal que eu coloquei aqui, que a gente está, né, pode estar vivendo uma relação tóxica ou abusiva, é quando a gente tem o desejo de não estar nesse relacionamento, ou se a gente tem muita dificuldade de sair dessa relação. Se a gente está vivendo uma relação onde a gente não quer mais estar ali, ou se a gente não consegue sair dessa relação, é muito possível que nós estejamos sim vivendo uma relação tóxica, uma relação abusiva, algo que não está nos fazendo bem. Porque se não queremos mais estar ali com o nosso parceiro ou parceira, é porque tem alguma coisa que não está sendo nada saudável pra gente, né? Então esse foi o primeiro sinal que eu coloquei. Segundo sinal de uma relação tóxica e abusiva, dependência e codependência emocional. Cada vez mais a gente vem falando sobre esse assunto. Esse assunto, ele é um tema também muito sério pra gente falar. Então, se eu estou vivendo uma relação onde eu não me vejo existindo sem essa pessoa, se essa pessoa for embora da minha vida, se essa pessoa, enfim, desaparecer da minha vida por N motivos, né? For embora, morrer, enfim, eu não consigo mais existir, é sinal que eu tenho um padrão de dependência emocional, se eu não consigo ver a minha vida sem essa pessoa. Ao mesmo tempo em que se eu estou ali nessa relação onde eu sou viciada em salvar essa pessoa, eu quero ali salvar tudo que diz respeito a ela, eu estou vivendo um padrão de codependência emocional. E quando a gente fala dependência e codependência, um só existe porque o outro também existe, né? Então, é a tomada, né, que se conecta com a flecha. Então, enquanto um necessita do outro para viver, o outro alimenta
essa dependência para manipular, para ter o falso controle. Então, eu sou a salvadora ou salvador do outro, porque daí eu tenho controle sobre a vida dele e ele não vai me deixar. E ao mesmo tempo, do outro lado, a gente tem alguém que tá ali realmente, que não se vê sem a gente, né? Esse é um padrão extremamente destrutivo e que é sim uma relação tóxica, uma relação bastante abusiva e que adoece ambos os parceiros. Então, e esse realmente é um padrão que acaba fazendo com que nós destruímos, a gente destrói o nosso emocional e muitas vezes é um padrão onde realmente para sair disso só com tratamento. Muitas vezes por conta própria a gente nem se dá conta e não consegue sair desse padrão. Terceiro sinal que eu coloquei aqui da gente estar vivendo uma relação tóxica ou abusiva é quando a gente está sempre hipervigilante. Sabe quando o tempo todo a gente fica com os nossos sinais de alerta ativos? O tempo todo a gente está pisando em ovos, o tempo todo a gente está com medo de expressar, de falar alguma coisa para o nosso parceiro ou parceira, com medo que aquela pessoa vai explodir a qualquer momento, com medo de que o que eu vou falar a outra pessoa vai entender errado, ou ela, se eu falar alguma coisa, ela vai ficar triste, ela vai brigar comigo. Então, eu tô sempre sentindo uma angústia, sempre sentindo um medo, sempre sentindo aquele mal-estar. Pisar em ovos, estar com o nosso sistema alerta sempre ativado, sempre hipervigilante, é sim um sinal clássico de que estamos dentro de uma relação tóxica e abusiva. E quem já passou por isso, ou quem está passando por isso, tenho certeza que sabe o quanto isso destrói a gente. Porque se estamos sempre com o nosso sistema hipervigilante, sempre pisando em ovos, é porque a gente está sempre com o cortisol, que é o hormônio do estresse, no máximo no nosso organismo. A gente está sempre vivendo uma montanha russa emocional. E isso faz com que a gente adoeça. Então, estar num estado constante de hipervigilância, pisando em ovos, é um clássico sinal que a gente está vivenciando uma relação tóxica e abusiva. Gente, esse tema é bem sensível, né? Se alguém quiser escrever alguma coisa aí pra mim. Quarto sinal que eu coloquei aqui, chantagens emocionais. Se a gente está vivendo uma relação onde o nosso parceiro ou parceira começa a fazer chantagens emocionais conosco, ou seja, só se eu fizer tal coisa a outra pessoa vai me dar algo em troca, só se eu me comportar de tal maneira a outra pessoa vai fazer o que for ou vai me validar, né? Isso é uma manipulação, é uma distorção ali dos fatos, né? Que é o que eu falei lá no início, que é o chamado gaslighting. Então, a pessoa manipula os fatos, o que está acontecendo, a gente acaba ficando confuso sem entender o que está acontecendo e muitas vezes nesse processo de manipulação a gente acaba pedindo desculpas no final por algo, porque a gente ficou tão confuso que a gente acaba até achando que a gente que deve desculpas para o outro, né? Esse é um clássico processo de gaslighting, que é essa técnica de manipulação psicológica de uma relação totalmente tóxica, totalmente abusiva. Então, muito cuidado se a gente tá ali dentro de uma relação onde existem chantagens emocionais do nosso parceiro, né? Quinto sinal que eu coloquei aqui, ameaças constantes. Se o nosso parceiro, eu tô falando nosso parceiro, né, ou parceiro, enfim, mas de novo eu vou voltar a flecha pra gente. Vamos tomar cuidado se também não somos nós que estamos tendo esse tipo de comportamento, tá? Mas eu tô aqui deduzindo que nós estamos conscientes do nosso comportamento e que estamos tentando identificar o padrão, mas que não somos nós que estamos agindo assim. Mas caso alguém que tá ouvindo se identifique nesses padrões, cuidado, esse é um alerta que talvez a pessoa tóxica do relacionamento seja a gente mesmo. Então, voltando aqui. Quinto sinal de alerta de uma relação tóxica e abusiva, ameaças constantes. Se a gente está vivendo uma relação onde o nosso parceiro ou a parceira fica o tempo inteiro ameaçando que vai terminar a relação se a gente não fizer tal coisa, ameaçando que se tal
tal atitude ou tal comportamento a gente tiver, a pessoa vai embora, ou que ela vai encontrar alguém melhor que a gente. Todos esses tipos de ameaças constantes são também sinais claros que estamos vivenciando uma relação tóxica e abusiva, né? Então, muito cuidado com qualquer tipo de ameaça de alguém que fala que vai embora, que vai nos abandonar, que vai conseguir alguém melhor, né? Ameaças constantes são sinais de uma relação tóxica e abusiva. Sexto sinal que eu coloquei, mentiras. Mentiras de todos os níveis. Eu não tô falando aqui só de mentiras grandes, né? Mas as mentiras do cotidiano, as mentiras do dia a dia, as mentiras que passam às vezes como algo despercebido. Mentiras dentro de uma relação é também um sinal de uma relação tóxica e abusiva, porque se estamos tendo uma relação com outra pessoa, é porque estamos fazendo uma troca de confiança. Eu confio no meu parceiro confia em mim. No momento em que as mentiras começam a fazer parte dessa dinâmica, é porque é uma relação tóxica e abusiva. Então, muito cuidado com as mentiras, incluindo as mentiras do cotidiano e não apenas as grandes mentiras, como às vezes a gente está acostumado. Sétimo sinal que eu coloquei aqui, diminuição da nossa autoestima. Se a gente está dentro de uma relação onde a gente começa a se sentir diminuído, a gente começa a sentir mal-estar, né? A gente começa a passar pelo que eu falei às vezes do tratamento de silêncio, né? O nosso parceiro ou parceira começa a nos dar um gelo e a gente começa a se sentir mal, a gente começa a se sentir invalidado. Ou então a pessoa, ela é muito egoísta, é tudo sobre ela, nunca é sobre nós, nunca nós somos levados em conta. A pessoa não considera os nossos sentimentos, ela nos menospreza, ela nos invalida, né? No sentido que, por exemplo, eu comunico que algo ali pra mim é importante, ou que algo eu não gostei, que algo eu não me senti bem, e ela invalida os meus sentimentos, né? Ela diz, que besteira isso, isso é coisa, né? Isso é loucura tua. Quando a pessoa nos invalida, nos menospreza, nos desconsidera, é porque também é um sinal de uma relação tóxica e abusiva. Porque se nós estamos numa relação com outro, é para que a gente possa ser visto, para que a gente possa expor as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Expor as nossas vulnerabilidades, e que tudo isso possa ser percebido e recebido pelo nosso parceiro e vice-versa. Por mais que para o outro não seja importante, se para nós é importante, a outra pessoa ela precisa estar aberta para validar aquilo que a gente está sentindo. No momento em que eu sou invalidado e que eu não tenho os meus sentimentos e emoções levados em conta, é porque eu tô vivendo uma relação provavelmente muito abusiva ou muito tóxica, onde tudo é sobre o outro, tudo é o ego do outro e eu não sou levado em conta, eu não tenho espaço nessa relação. Então, cuidado com esse sinal também. Oitavo sinal que eu coloquei aqui, controle ou possessividade. Então, muitas vezes, dentro de uma relação tóxica e abusiva, o nosso parceiro, a nossa parceira começa a querer ter controle sobre absolutamente tudo na nossa vida, começa a ter essa possessividade ou esse ciúme exacerbado, né? E muitas vezes também, que é uma característica de uma relação tóxica e abusiva, é quando o nosso parceiro começa a nos isolar da família, nos isolar dos amigos. E quanto mais isolado a gente fica do nosso ambiente social e acaba sendo apenas nós e o nosso parceiro, mais manipulável nós nos tornamos. Então, quando a gente percebe que a gente está ficando isolada do nosso convívio familiar, social, de amigos, cuidado. Esse também é um clássico sinal de uma relação tóxica, abusiva. É um clássico sinal, principalmente das pessoas com transtornos de personalidade narcisista, né, que tendem a isolar os seus parceiros justamente para que as técnicas de manipulação, como eu falei antes, do gaslighting, do tratamento de silêncio, sejam mais fáceis ali de ser aplicadas, já que se eu isolo o meu parceiro do convívio familiar, do convívio social, do convívio com os amigos, é como se eu tivesse apenas o meu abusador ali, né? Como se eu tivesse apenas uma fonte única com quem eu posso
me apoiar. E aí eu tô me apoiando justamente em quem tá se suprindo da minha fraqueza. Então, muito cuidado nesse isolamento aí, né? Esse é um clássico sinal também de uma relação tóxica e abusiva. Isolamento, controle, ciúme excessivo, posse. Nós estamos numa relação por a troca, né? Ninguém é posse, ninguém é objeto do outro. Nono sinal que eu coloquei aqui, falta de privacidade. Esse também é polêmico, né? Quando a gente está numa relação com a outra pessoa, a gente não vive numa simbiose, porque nós temos vínculos relacionais diferentes. Então, se eu estou numa parceria, num relacionamento com uma pessoa, essa pessoa não pode ser tudo na minha vida. O meu parceiro, a minha parceira, ele não vai fazer o papel de todas as outras pessoas que participam da minha vida. Portanto, a privacidade é algo inerente nosso e nós não podemos nos permitir ser invadidos na nossa privacidade. Nós temos que ter liberdade para ter a nossa privacidade. Claro que a nossa liberdade não quer dizer libertinagem. Muito cuidado aí com essas trocas. Mas a gente tem sim o direito à nossa privacidade. Ou seja, eu estou numa relação com alguém, mas essa pessoa, ela não vai desempenhar todos os papéis das outras pessoas na minha vida. Então, por exemplo, tem assuntos, por exemplo, que eu vou conversar apenas com a minha mãe, tem assuntos que eu vou conversar apenas com a minha melhor amiga, outros assuntos eu vou conversar com meu irmão, ou com meu pai, ou com meu tio, ou sei lá com quem, né? Então, nós temos assuntos diversos que nós não vamos, às vezes, tratar com o nosso parceiro. Portanto, nós temos sim o direito à nossa privacidade. E, de novo, a liberdade, a privacidade não quer dizer libertinagem. Então, nós não temos uma simbiose com a pessoa que nós estamos. Portanto, o respeito à privacidade do outro e a nossa privacidade deve ser mantida numa relação saudável, porque senão nós nos colocamos de novo numa relação tóxica, numa relação abusiva. O 10º sinal que eu coloquei aqui, agressão. Agressão de todas as formas. Agressão verbal, agressão psicológica e, obviamente, que eu não preciso nem entrar nesse mérito, a agressão física. As agressões de todas as formas, elas são intoleráveis dentro de qualquer relacionamento. No momento em que nós permitimos que uma agressão, seja verbal, psicológica ou, muito pior, física aconteça, aí já está instalado uma relação tóxica e uma relação abusiva. Porque por mais que nós podemos ter, por exemplo, um dia ruim, um momento ruim, nós não temos o direito de agredir quem quer que seja, e muito mais a pessoa com quem a gente está se relacionando, né? Então, agredir verbalmente, psicologicamente e fisicamente o outro é um sinal de todas as bandeiras vermelhas levantadas para se sair imediatamente dessa relação. E o 11º e último sinal que eu coloquei aqui, as repetições. Então, o ciclo sempre se repete, a gente passa pelo ciclo, né, dessa, como eu falei muitas vezes, uma agressão verbal, né, aquela explosão, aquele surto, aí a pessoa grita, daí a pessoa, ela esmurra as coisas, as paredes, as portas, joga objeto, quebra coisas, enfim, te menospreza, a gente se sente mal, aquela angústia, o medo vem pisando em ovos, aí tudo isso acontece e aí a pessoa se arrepende, aí ela pede desculpas, daí ela fala que nunca mais vai fazer de novo e aí o ciclo novamente se repete. Dali um tempo tudo volta a acontecer novamente e a gente continua dentro dessa relação acreditando que não, agora vai ser diferente, né? Eu vou dar mais uma chance porque ele estava ou ela estava alterada emocionalmente, ela estava estressada ou ele estava estressado, mas agora vai ser diferente. Aí tudo novamente volta a acontecer e o ciclo volta a se repetir. A gente volta a cair novamente nesse ciclo de repetições abusivas e a pessoa de novo, né, vai voltar de novo a pedir desculpas, de novo a dizer que não vai mais fazer novamente e tudo volta a acontecer. Então, se nós estamos
vivenciando ciclos que se repetem de abusos ali dentro de uma relação, obviamente que é uma relação tóxica e abusiva. Eu acredito que esses 11 sinais que eu coloquei aqui já dão um panorama bem amplo se estamos vivenciando ou se já vivenciamos uma relação tóxica e abusiva, né? Se alguém tiver coragem e quiser comentar no chat se já viveu isso ou se está vivendo, fiquem à vontade. Uma outra questão aqui que eu separei é que quando a gente está numa relação tóxica e abusiva, muitas vezes a gente pode ficar confuso porque a pessoa com quem a gente está vivendo, ela não é tóxica ou abusiva 24 horas por dia. E aí muitas vezes a gente pode ficar um pouco confuso, mas será mesmo que eu tô dentro de uma relação tóxica ou abusiva? Será? Será que não é coisa da minha cabeça? Porque a pessoa, ela tem os seus momentos de uma pessoa dita normal e esses abusos não acontecem 24 horas por dia, né? Eles acontecem em alguns períodos, mas é algo que é constante, não é algo esporádico, geralmente é constante, mas não são 24 horas por dia. E aí a gente começa a ficar meio confuso e se perguntar se realmente a gente tá dentro de uma relação assim, né? Só que se a gente tá fazendo essa pergunta, se enquanto eu tô falando, alguém tá aqui se questionando, será que eu tô vivendo uma relação tóxica ou abusiva? Eu posso garantir que certamente tá. Porque se a gente começa a se fazer esse questionamento é porque sim, estamos vivendo uma relação tóxica e uma relação abusiva. Porque um relacionamento saudável não nos dá nem margem pra gente questionar. No momento que a gente começa a fazer esses questionamentos é porque sim, possivelmente estamos sim vivendo uma relação tóxica e abusiva. E a gente precisa tomar conhecimento disso para conseguir se retirar dessa dinâmica. Se a gente continua acreditando que a outra pessoa vai mudar, que dessa vez vai ser diferente, que a gente vai ter o superpoder de transformar a outra pessoa, sinto muito em te desapontar. Nós não mudamos ninguém e nós não somos e nem temos o poder de salvar ninguém. As pessoas só mudam por conta própria. E se a gente permanece nesse ciclo de uma forma crônica, a gente acaba adoecendo. Pergunta por que eu sei disso? Porque quem me conhece aqui há mais tempo sabe, né, que eu vivi, né, uma relação muito tóxica e muito abusiva. E eu passei quase uma década dentro de um casamento tóxico e abusivo. Em 2021 eu passei por um câncer, né, e precisei fazer uma histerectomia. O ápice da minha relação tóxica e abusiva foi quando eu tive um diagnóstico de câncer e passei por uma histerectomia em março de 2021, no nosso auge da pandemia, do lockdown. E foi muito assustador, mas hoje aqui o meu trabalho justamente é fortalecer as pessoas que estão vivenciando e dar uma luz que é possível sair desse tipo de relação e se refazer. Apesar de que a gente realmente chega no fundo do poço, né? E como eu falo, se a gente está muito tempo de uma relação assim, no meu caso foi uma década, a gente adoece, vai adoecendo em vários níveis e pode chegar até o adoecimento físico, como foi o meu caso, passei por um câncer, que é o ápice, né? Só que ali foi o grande momento de virada, onde eu vi, né, o que eu estava fazendo da minha vida e que se eu quisesse seguir adiante eu precisava realmente sair do fundo do poço e dar uma virada de chave, né? Então, gente, é muito importante que a gente fique atento aos sinais e que a gente tome conta da nossa vida, que a gente não ache que a gente vai modificar as outras pessoas, porque a gente não muda ninguém. A gente só pode tomar conta da nossa vida. Se a gente está vivendo uma relação onde o tempo inteiro a gente se esgota, o tempo inteiro a gente sofre, a gente sente angústia, a gente sente medo, a gente começa a duvidar de nós mesmos, a gente fica numa montanha russa emocional, é porque essa relação é uma dinâmica totalmente disfuncional. E aí a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida para conseguir sair dessa relação. Porque quando a gente gasta muita energia tentando resolver as coisas da nossa vida, é porque a gente está gastando muita energia no caos dessa relação e todo o restante da nossa vida desmorona. E é muito difícil ir depois retomando as partes da nossa vida que desmoronou,
porque a gente acaba se anulando dentro desse tipo de relação. Quando a gente sai de uma relação assim, nós saímos muitas vezes despersonalizados, a gente não sabe mais quem a gente é, a gente não sabe o que a gente gosta, a gente não sabe mais nada, a gente está totalmente despersonalizado, esgotado. A gente sai muitas vezes com um burnout, que é um esgotamento físico, mental, emocional, espiritual. A gente às vezes permanece muito tempo no fundo do poço. Eu costumo hoje brincar, né? Que quando eu cheguei no fundo do poço, eu vi que eu ainda podia descer pro subsolo do fundo do poço, né? Que ainda dava para descer um pouco mais. Então a gente precisa ter muito cuidado para realmente não precisar deixar chegar no nível máximo, né, de vários níveis de adoecimento, como eu citei. Porque quando a gente passa por uma situação tão agravante assim, muitas vezes a gente também desenvolve depois transtornos de estresse pós-traumático, porque a gente se permitiu ficar numa relação tão disfuncional, tão tóxica, tão abusiva, que nós passamos por muitos traumas ao longo dessa relação. E aí em relacionamentos mais longos, como eu falei, a gente vai passar por muitos momentos traumáticos. E trauma, quando eu falo, também não é algo muito grandioso, mas um trauma é um momento onde a gente está com o nosso sistema nervoso central ativado, como eu falei, né, naquele processo de hipervigilância, de luta, fuga ou de paralisia. E quando a gente passa por esses constantes períodos aí de traumas, a gente acaba vivenciando muitos eventos traumáticos e a gente vai se retraumatizando dentro dessa relação. E aí quando a gente consegue sair disso, muitas vezes a gente desenvolve transtornos de estresse pós-traumático que a gente vai ter que lidar também e tratar os sintomas do estresse pós-traumático causados por uma relação tão destrutiva, disfuncional, que são as relações tóxicas e abusivas. Então olha quanta coisa profunda e séria realmente, esse é um tema muito sério, que nós precisamos ter cuidado e tomar conta da gente, porque se a gente não fizer isso por nós, ninguém vai fazer. Então, muitas vezes, né, esses episódios recorrentes dos traumas que a gente vive dentro de uma relação tóxica e abusiva acaba adoecendo a gente a tal ponto de adoecer de uma forma muito grave, como foi meu caso, né, que acabou culminando num câncer, mas ainda bem que eu sobrevivi e hoje estou aqui contando essa história e hoje eu, né, trato muitas pessoas que estão vivendo situações assim e auxilio essas pessoas a sair dessa relação, dessa dinâmica tão disfuncional, e tô aqui para dizer que sim, existe vida após uma relação tóxica, abusiva, e após a gente chegar lá no subsolo do fundo do poço, como eu falei. E agora que eu já falei todas as questões de uma relação tóxica e abusiva, eu queria pontuar que um relacionamento saudável e funcional é aquele que faz a gente se sentir bem, que faz a gente se sentir seguro, que faz a gente se sentir confortável, né? Uma relação saudável, funcional, é quando a gente sabe que a gente está no mesmo time que a outra pessoa, que a gente não está numa competição, que nós somos uma dupla, que um tá ali auxiliando o outro, né? Uma relação saudável nunca vai nos colocar em situações indignas. Então aí a gente já começa a perceber se a gente está se colocando em alguma situação indigna, é porque nós não estamos vivendo uma relação saudável. Uma relação saudável faz a gente transbordar, porque a gente evolui enquanto indivíduos que somos e também evoluímos ali enquanto casal. E quando eu falo de uma relação saudável, uma relação funcional, eu não tô falando de dois seres perfeitos, porque nós não somos perfeitos, nós somos humanos e estamos aqui num processo de aprendizagem. Mas eu tô falando de uma parceria e de maturidade, que os conflitos que vão acontecendo, nós vamos resolvendo através do diálogo, através da comunicação, através de conversas que resolvem e não conversas que ficam focadas no problema. A gente vai conversar e focar na solução. Isso é estar dentro de uma relação saudável, uma relação construtiva e uma relação funcional, ou seja, que realmente funciona. Então, quando a gente percebe que a gente está ali numa relação que nos dá asas, que nos faz voar, que nos faz evoluir, é porque estamos numa relação saudável. Se a gente percebe que nós estamos numa relação
onde parece que a gente tem âncora que nos puxa para baixo, onde a nossa energia é sugada, onde a gente vai se afundando, é porque é mais uma característica de uma relação tóxica e abusiva. Então, quantas coisas aqui a gente pode perceber como que tá a dinâmica da nossa vida dentro da nossa relação. Quando a gente quer evitar o conflito para manter a paz, essa guerra começa dentro de nós. E é isso que faz a gente adoecer. Então, a gente tem muita coisa para perceber. Eu acredito que esses insights que eu tô trazendo aqui nessa live terapia pode te colocar para realmente fazer uma reflexão da tua vida, realmente fazer uma reflexão sobre a relação que tu tá, o que tu já vivenciou e a próxima relação que tu quer viver, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Alguns pontos importantes também que eu anotei aqui. Eu já falei um pouquinho, né, que ninguém muda ninguém, porque a gente não muda até que a gente esteja pronto. Então, nós não podemos ficar nesse papel de salvador ou salvadora achando que a gente vai mudar o outro. Apenas a gente tem o poder de nos mudar, porque a gente só muda quando a gente está pronto. E a outra coisa assim, ó, se a gente tá vivendo ou já viveu uma relação tóxica abusiva, a gente precisa entender que até agora a gente fez dessa forma, mas daqui em diante a gente vai fazer diferente. Então isso é uma questão pra gente olhar. E quando a gente muda, a gente está interrompendo maus hábitos, né? Aqueles hábitos que não servem mais, a gente interrompe para a partir de agora fazer diferente, para a partir de agora a gente assumir o nosso verdadeiro eu, quem a gente realmente é em essência, e a partir de agora, então, fazer diferente. Tudo aquilo que aconteceu com a gente, todas as escolhas que a gente fez até aqui, todas as formas e maneiras que a gente lidou com o que aconteceu até aqui, tudo isso importa. A gente não vai excluir isso que aconteceu. A gente não vai jogar isso tudo fora e fazer de conta que vai começar do zero. Não, seja lá o que a gente viveu, tudo que a gente viveu nos trouxe até esse momento de hoje. Tudo que a gente viveu foi aprendizado para a gente chegar aqui, nesse momento aqui que nós estamos agora conversando. E para a gente conseguir, então, alcançar essa liberdade que a gente está falando, é simplesmente agora se permitir ser quem nós somos em essência, ser autênticos com todo esse aprendizado daquilo que a gente já vivenciou. Se a gente continuar naquele papel de vítima, a gente vai ficar se perguntando, por que eu? Por que isso aconteceu comigo? Por que está acontecendo comigo? E isso não vai fazer a gente modificar. Então, quando a gente sai do papel de vítima para o papel de sobreviventes, para quem, como eu, saiu, né, de uma relação tóxica e abusiva e passou por coisas graves como eu passei, a gente tá, então, num papel, em vez de vítima, em vez de perguntar por que eu passei por isso, por que eu, né, enfim, tive um câncer, né, dentro de uma relação assim, não, a gente passa por um papel de sobrevivente, e aí a gente se pergunta, e agora? E agora, o que eu faço daqui para diante? E agora, como que eu modifico essa realidade? E agora, o que eu faço para acertar? Porque eu já sei o que eu não quero mais viver. Mas agora, o que eu quero viver daqui pra diante, né? Então a gente modifica essa pergunta. A gente sai do papel de vítima e passa pro papel de sobrevivente, né? Então a gente não tem como evitar ser oprimido pelas pessoas, pelas situações. A gente não tem como evitar ser magoado pelas pessoas. Nada disso a gente tem como evitar. A gente não tem controle sobre os outros. A gente não tem garantia nessa vida de nada. Mas sim, a gente pode escolher como que a gente lida com as coisas que fazem com a gente, como que a gente lida com as situações que chegam para nós. Isso sim a gente tem controle, né, sobre o nosso comportamento. Então, em vez de perguntar do porquê a gente pergunta e agora? E agora? O que eu faço com isso que chega para mim? E agora? Como que eu saio dessa situação? E agora? Como que eu vou viver a minha vida da forma que eu quero viver? Então, em vez de ficar concentrado nas coisas ruins que nos aconteceram, é pegar de volta o nosso papel de adultos que somos hoje, cuidar da gente, tomar aí um fôlego de amor próprio. Muitas vezes a gente precisa sim de tratamento para isso, para conseguir sair dessa dinâmica e ir em busca daquilo que realmente a gente quer viver, né? Então, a gente precisa sim analisar tudo que a gente está vivenciando, experienciando, tomar as rédeas da nossa vida e ir adiante, né? A liberdade tem um preço, né? E a gente é convocado, então, a se responsabilizar pelo nosso comportamento e assumir a nossa responsabilidade, mesmo diante das situações que nós não provocamos ou que a gente não escolheu estar.
para que a gente seja livre, a gente precisa pagar esse preço da vida adulta e se responsabilizar como que eu vou daqui para diante fazer diferente e fazer as coisas na minha vida acontecerem da forma que eu quero viver. Então, eu acredito, né, que eu queria deixar essa mensagem e deixar aqui que sempre é possível a gente sair dessas dinâmicas, por mais desafiadoras que eu sei que são, realmente são, que muitas vezes a gente acaba se emaranhando em situações, em relações por longo prazo, porque nós temos toda uma dinâmica inconsciente por trás, que inclusive vem lá das feridas da infância, como eu falei, e é muito mais profundo do que às vezes quem vê de fora aponta o dedo e julga. Mas se a gente não consegue sair desse emaranhado sozinhos, que a gente busque ajuda terapêutica, ou ajuda da forma que a gente conseguir lidar, mas que a gente se apoie em rede de apoio para que a gente consiga sair dessa dinâmica, para que não adoeçamos dentro dessas relações, e se tu já adoeceu como eu adoeci, que tu consiga buscar o auxílio necessário para dar a volta por cima e recomeçar. Porque a gente sempre, em qualquer momento da vida, a gente pode pegar a nossa responsabilidade de fazer diferente. Então, gente, eu acho que esse é um tema bem sensível para trazer, importante, acredito eu, e agradeço muito aqui a companhia de quem ficou aqui comigo, de quem vai assistir depois, tanto no meu Instagram quanto lá no meu YouTube, Vida Bem Feliz. Quem quiser compartilhar com alguém que está necessitando, que eu sei que tem bastante gente que precisa ouvir, né? Tanto esses sinais, como eu falei, como sair dessas relações. Fiquem à vontade para compartilhar a live, eu agradeço o apoio, me ajuda também a divulgar meu trabalho. E quem quiser me acompanhar é Vida Bem Feliz aqui no Instagram ou no YouTube também. Meu canal por lá também tem vários conteúdos. E qualquer coisa também é só entrar em contato, que eu também faço os atendimentos já há mais de 10 anos como psicoterapeuta holística, tá bom? Um beijo grande. Eu ainda não pensei no tema da semana que vem. Eu vou fazer uma enquete com vocês, depois vocês decidam o tema. Eu vou pensar o que a gente pode falar. Se alguém quiser mandar sugestão também, eu vou agradecer. E aí na próxima terça-feira a gente se encontra aqui na nossa live terapia. Tá bom, gente? Obrigada pela companhia. Tomara que eu tenha conseguido trazer alguma luz, algum esclarecimento e principalmente uma esperança para quem tá vivenciando uma relação às vezes tão difícil que parece que a gente não vai conseguir nunca se libertar, mas sim, existe vida após uma relação tão destrutiva e nada saudável, tá bom? Nunca deixe de acreditar que sempre é possível recomeçar. Um beijo grande, até semana que vem. Tchau, tchau!